Olá, meus irmãos, bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional da Assembleia de Deus de Gravataí, a nossa igreja, nossa família. Estamos no nosso comentário do texto bíblico da nossa leitura diária, do plano de leitura anual 365. E assim, nesse 5 de junho, 2 Samuel 23, capítulo 23 e capítulo 24, está concluindo o segundo livro de Samuel, que narrou toda a história, desde o 1 Samuel, 2 Samuel, o estabelecimento da monarquia para a liderança, o governo do povo de Israel. E muitas lições extraordinárias, e nós vamos concluindo aqui, agora ainda quando Davi, o rei segundo o coração de Deus, ele está governando e junto com ele há uma lista de pessoas próximas que lhe deram capacidades também para avançar nos frontes, expandir o território, o domínio na região, vencer batalhas. Pelo menos aqui nós temos uma lista de 37 pessoas, homens valentes que se destacaram nas batalhas, nos conflitos, nas guerras ao lado de Davi. E logo em seguida temos um episódio também, mais uma vez, muito triste no governo de Davi sobre Israel, quando ele tem também a iniciativa de contar o povo. Ele queria saber quantos haviam em Israel. E essa questão do censo, da contagem de pessoas, haviam critérios já estabelecidos por Deus. E me parece aqui, quando a gente lê as Escrituras, nesses relatos sobre o governo de Davi, me parece que também, apesar que ele ter uma sensibilidade, um dom, de sempre estar expressando para Deus salmos, canções, poesias, muito lindo, mas também às vezes me parece que lhe faltava uma assessoria daquilo que era já predeterminado na lei, como Deus havia orientado. E então, sobre a contagem do povo, nós já vamos ver lá no livro de Êxodo, Números, quando Deus orienta como deveriam ser contadas as pessoas. E Davi, quando ele leva esse sentimento, o Joabe, que era o seu general e foi agora comissionado para fazer esse trabalho de contar o povo, ele ficou preocupado sobre essa questão, mas obedeceu e saiu, como é a expressão bíblica, de Dan a Berseba, significa de norte a sul, de Israel. Beersheba no sul, no extremo sul, e Dan no extremo norte. Assim é a maneira de expressar que queriam que isso acontecesse em todo Israel. E aqui, então, o Senhor pesa a consciência de Davi e ele entende que vai sofrer um juízo divino. Na verdade, quando Moisés contou o povo lá no deserto, Deus deu uma ordem para ele, que cada um que fosse contado no censo de Israel deveria de levar e apresentar 50 ciclos, ou meio shekel, meio ciclo. Essa é a 50 centavos de um shekel, que é a moeda hoje em Israel, ou metade de um ciclo, lá na contagem de Israel. Metade, então cada pessoa chegava e depois, então, eles iam contar quantas moedas tinham ali, quantos pesos, quantos ciclos haviam, e assim eles teriam um número bem mais real, porque quando você deposita algo de valor e que não é exagerado, mas apenas para um objetivo,
também está dizendo o quanto aquela pessoa está comprometida e se sente parte do povo de Israel. Essa é uma questão. Se a pessoa não tem nenhuma obrigação, né, parece que ela não faz parte daquilo. Às vezes a gente pensa sobre o dízimo, né? Quando o crente, o cristão, ele leva o dízimo à sua congregação local. Significa que ele faz parte daquela congregação, parte daquele povo, né? Que ele está comprometido com aquela igreja, com aquela liderança, e isso é divino, isso tem um favor especial também. Então é muito importante considerar. E sobre isso veio o juízo, e Deus, então, através do profeta, né, Gade, ele dá as 3 opções para Davi, que ele seria agora executado, né? Uma delas seria 3 anos de fome por toda a terra de Israel, 3 meses fugindo dos seus inimigos. Tudo isso Davi já tinha experimentado. Ou 3 dias de praga intensa por toda a terra. E ele preferiu assim cair nas mãos do Deus vivo, né? Não ser perseguido por seres humanos, né? Sem piedade, sem dó, mas Deus sempre teria um gesto de piedade. E assim, quando estava já a praga muito intensa, Davi, então, ele buscou de que forma podia interromper aquela praga, né? E aí a direção foi: faça um altar na eira de Araúna. Aquilo já estava também prefigurando, já estava dando uma direção, né? Porque a eira de Araúna está junto ao Monte Moriá, e ali já seria o local do futuro templo. E também teria sido ali o local onde a tradição estava dizendo que Abraão trouxe Isaque para o sacrifício por aquela área, né, que fica hoje conhecida como Monte do Templo. E foi ali que Davi buscou, então, né, Araúna, não é? Que era um jebuseu, e ele então, até quando soube que Davi chegava para aquele propósito, disse: não, rei, isto aqui você te dou tudo, inclusive as tábuas que elas malham o trigo, né? Ou ali naquele local você pode queimar, usar como lenha para os sacrifícios, enfim, e te dou tudo de graça. Davi, ele não era um homem assim. Ele pensou que não ia oferecer para Deus, é o que ele diz, né? Algo que não lhe custasse nada. Isso é um gesto de um coração realmente, né, voluntarioso para servir a Deus. E ele compra, portanto, a eira de Araúna, que vai servir como local de adoração e de altar ao Senhor. Atos capítulo 3, 1 a 26, né? É após a cura do coxo que está à porta do templo Formosa e sai pulando pelo templo, e as pessoas ficam, né, atônitas por ver aquele que estava ali quantos anos sentado, né, recebendo esmola, agora pulando, curado. E aí Pedro observa a multidão que está focada naquilo e toma a palavra e começa a pregar o evangelho. E nessa palavra ele fala, não é, de Jesus. Era a mensagem central de Pedro: matar o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas desse fato. E aí ele ainda fala da promessa da vinda do Senhor, quando ele diz: ele está e permanece no céu até o tempo de restauração final de todas as coisas. É muito lindo. Bem, Deus abençoe a todos nós, né? E ficamos com o provérbio que diz: da mente sábia vem conselhos sábios. A palavra dos sábios são convincentes. Deus nos abençoe.